Já que estamos falando aí de Semana das Crianças, né? Claro que além do objetivo de celebrar, pessoal, a gente também deve parar para levantar algumas bandeiras para conscientização. Um dos cuidados que os pais responsáveis devem ter desde cedo é com a saúde ocular. É cada vez mais comum, tá? As crianças com óculos, pessoal. E você sabe a partir de que idade é importante levar a criança no oftalmologista? A gente te conta na reportagem. Essa consulta que o Samuel está fazendo é de retorno. É que há cerca de um mês, um acessório novo está fazendo parte da rotina dele. Agora eu tô enxergando e tô conseguindo acostumar com o óculos. A desconfiança de que tinha algo de errado apareceu junto com alguns sintomas. Eu ficava um pouquinho tonto, Era tudo bugado e não conseguia ver muito direito. Ele foi diagnosticado com miopia e astigmatismo, dois dos problemas visuais mais comuns que começam na infância. De longe, os erros refrativos, então, miopia, hipermetropia, astigmatismo, que a gente consegue detectar muitas vezes com queixa da criança, mas nem sempre. Então, a gente consegue já prescrever óculos para essas crianças, trazer uma melhora ótica, visual, mas alergia ocular muito frequente, questões de desalinhamento dos olhos, que é aquele famoso estrabismo, né? Então, o estrabismo na infância, eu sempre digo que ele vai muito além da questão estética, justamente porque a gente está lidando com o desenvolvimento visual dessas crianças. Em muitos casos, quanto antes tiver o diagnóstico, menos o problema vai se desenvolver. Idealmente, a primeira consulta oftalmológica, ela deve acontecer ali entre os 6 meses de vida até 1 ano. Justamente porque essa é uma idade em que a gente já consegue fazer uma avaliação oftalmológica completa. Então, mesmo as crianças sendo muito pequenas, a gente já consegue avaliar tudo que a gente precisa na avaliação, na visão de uma criança. Claro que de um jeito diferente dos adultos, mas que é importante. Estando tudo bem, idealmente 1 vez por ano só para a gente realizar o acompanhamento. Visão turva, dor de cabeça, dificuldade para desenvolver algumas atividades. Esses são alguns dos sinais apresentados na escola e que devem servir de alerta. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia estima que pelo menos 20% das crianças em idade escolar têm algum problema de visão. Isso demonstra a importância do diálogo entre profissionais da educação e a família, para que o diagnóstico aconteça no tempo certo. O papel do professor ele é fundamental realmente, né, nesse processo de descoberta. Aqui a gente tem uma percepção em relação aos demais colegas de como a criança se apresenta. E os impactos vão além. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria revelou que 40% das crianças com dificuldades de aprendizado têm problemas de visão não diagnosticados. Isso é realmente bem notório, esse aumento ele é constatado, né? Nós conseguimos perceber. Claro que depois da pandemia essa crescente ficou mais evidente, em virtude do uso de tela também, né? Os casos de miopia, enfim, eles têm aumentado. E a escola ela está aqui justamente para perceber isso, né? Muitas crianças, por incrível que pareça, elas não se queixam de nada, tá? Então, eu sempre digo que as crianças se adaptam muito bem ao meio que é apresentado para elas. Mas dor de cabeça, apertar muito os olhinhos para conseguir enxergar alguma coisa ou aproximar muitos objetos ao rosto, inclinar a cabeça para alguma posição, né? E também a gente vê cada vez mais frequente crianças com distúrbios de aprendizado na escola, problemas na fala, na linguagem, na interação social, e que na verdade são crianças que não estão enxergando e por conta disso não conseguem se desenvolver de modo correto. Muitos casos são genéticos, mas alguns comportamentos podem ajudar na prevenção. Nós temos sim componentes genéticos, hereditários e tudo, como dentro da medicina, é multifatorial. Mas sim, os erros refrativos, pensando assim, crianças, por exemplo, com astigmatismos mais elevados, questão de prevenção da coceira ocular já ajuda a tentar diminuir essa progressão, redução do tempo de telas,
é questão de mais exposição e atividades ao ar livre. Não precisa estar um sol bonito lá fora para a criança ser exposta ao dia e ajudar a proteger os seus olhos. Por isso é importante buscar esse acompanhamento. E o mais recompensador nesse cuidado todo é ver como proporciona a qualidade de vida às crianças. Tá sendo muito legal, Por quê? porque agora eu tô conseguindo enxergar bem, muito, muito bem. Bela reportagem, né? Que fofura esse menino, né? E que boas explicações que a doutora trouxe pra gente. A gente tem que ficar atento, gente. Às vezes uma mudança de comportamento pode ser falta de visão, né? E a gente sabe, né? Crianças nas telas, ali como a gente reportou agora há pouco nessa reportagem, né, da Raquel Schneider, é bem interessante e importante a gente ficar de olho.